Olá, mais uma vez nosso encontro aqui para falar de assuntos que sempre são importantes para o nosso crescimento pessoal, para o nosso autoconhecimento. E hoje a proposta é eu falar um pouquinho sobre os estados de consciência, os nossos estados de consciência em relação à vida, às relações e ao próprio amor, né? Porque normalmente nós entendemos consciência como aquele pensamento que é sempre dito assim: poxa vida, eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Não, você não teve consciência do que você fez. E a consciência fica sendo tida apenas como um estado de ciência de si, um estado também moral, não é mesmo? Uma questão moral. Poxa, faltou consciência àquela pessoa. Então a nossa definição, o nosso entendimento de consciência está ainda muito limitado a uma percepção também limitada da abrangência daquilo que pode significar, do entendimento que nós vamos ter sobre consciência, não é? Existe o nosso estado de percepção das coisas. Então, em princípio, vamos ter a ideia de que a consciência tem a ver com os nossos estados de percepção. E estado de percepção não é somente como eu sinto as coisas, mas como eu consigo entender as coisas também, as coisas do mundo externo, as nossas relações, como é que eu me comunico com as pessoas e como é que eu consigo entender a mensagem atrás dos estados emocionais, não é mesmo? Às vezes a gente está conversando com aquelas pessoas que a gente gosta e percebe que a pessoa está preocupada com alguma coisa ou está passando por alguma situação difícil, mas ela não quer falar, ou ela fala metade, ou fala intrincado. E como nós somos muito amigos daquela pessoa, eu consigo perceber os estados emocionais dela, eu tenho uma percepção. Essa percepção, obviamente, ela é dedutiva, ou seja, ela tem a ver com o fato de eu conhecer a pessoa, de eu conhecer um pouco da vida dela e associar com o conhecimento que eu tenho das coisas, do mundo e da vida. Claro, é como conhecer o pai, a mãe, o irmão, os amigos mais chegados. Então, é uma percepção dedutiva, mas existe um nível mais profundo dessa percepção que não é tão dedutiva assim. A dedução ela chega no final da história. É quando nós sabemos e ninguém nos disse que uma dessas pessoas que nós amamos está passando por um problema. E nós sabemos que não é um problema tão simples. A pessoa não nos disse, não houve informação alguma, não houve elementos para eu ter que deduzir todas as coisas à nossa volta. Então essa informação ela não é dedutiva, ela é sensorial. Eu senti isso de alguma maneira. E quem tem este sentido apurado, quem consegue ter essa percepção é a consciência. Esta consciência que não é mais aquela consciência ligada somente a um estado moral ou apenas à ciência de si mesmo, entender-se, dizer que eu tenho consciência de mim. Ela vem de um estado sensorial que a ciência está estudando já há alguns anos, né? E que nos tem sido dito que a consciência ela consegue abarcar todas as coisas, ela tem a percepção e a relação com todas as coisas que existem. A percepção é uma antena viva, ela não estaria localizada no nosso corpo, mas ela é um campo, né? um campo vibratório, um campo de luz em torno de nós e que pode abarcar todas as coisas, que se relacionam com elas, que pode se relacionar com a atenção que eu dou às coisas ou às pessoas. Nós estamos intimamente ligados a todas as coisas à nossa volta e às pessoas. Existe um entrelaçamento sensorial entre nós
as pessoas que nós amamos e o mundo. Muitas vezes nós acordamos de manhã sem saber o que está acontecendo com o mundo e acordamos tristes, ou acordamos zangados, ou acordamos deprimidos, ou acordamos cansados. A gente não sabe. Tudo bem, pode ser uma questão de processos psicológicos, problemas que eu tenho que resolver. Isso é normal, faz parte. Mas muitas vezes, quando eu acordo de manhã ou ao longo do dia, eu vou tendo sensações muito estranhas. E quando eu ligo a televisão, quando eu leio o jornal, eu percebo que está acontecendo alguma situação do outro lado do mundo, né? Uma catástrofe, vamos citar que tipo de catástrofe, mas pode estar acontecendo alguma coisa e eu posso estar tendo esta percepção, eu consigo captar isso. Quantas vezes nós não passamos pela experiência de sentir, sem saber o que é, que alguém realmente está passando por algo que nós desconhecemos. Naquele momento, e a gente vem a saber depois. Esta é a nossa consciência se entrelaçando com todas as coisas, porque a consciência está ligada em todas as coisas. Agora, nós não estamos cientes ou conscientes da nossa consciência, porque se nós tivermos a capacidade, e nós temos essa capacidade de abrir uma janela para a consciência, nós seríamos capazes de auxiliar a todas as pessoas do mundo, aquelas pessoas a quem nós amamos, as pessoas que estão precisando de ajuda em outros lugares do mundo. Mas espera aí, não é isso que nós fazemos quando nós estamos orando, quando nós estamos meditando, quando nós estamos mandando um pensamento positivo? Esse é um dos canais para se trabalhar com essa consciência, para que ela atue em parceria comigo e para que eu, em um determinado momento, consiga ser um com ela, que eu consiga ter não só uma percepção, mas eu desenvolva a habilidade de trabalhar com a consciência e finalmente me tornando um ser consciente, né? E que é o que nós dizemos é a manifestação do verdadeiro eu, do verdadeiro ser que eu sou. Não esse ser que está aqui, que tem um nome, uma carteira de identidade, né? uma identidade familiar, não. Mas o ser que veio para este mundo, que se manifestou, que encarnou, que está aqui. O ser que sempre foi e que nós esquecemos. Nós esquecemos quem somos. E a nossa jornada em busca da consciência, a nossa jornada até na dificuldade das relações humanas, é exatamente para tirar essas camadas, essas cascas sensoriais que foram se acumulando com o passar do tempo e que nos fez esquecer, e a nossa atenção foi dada e é dada o tempo todo para as coisas do mundo, né? Para a sobrevivência no mundo material, para as dificuldades, enfim, para aquilo que gera o grande apelo para nos tirar do nosso foco, do nosso centro, né? Eu ligo a televisão e lá já tem um programa me fazendo prestar atenção, algo para eu comprar, uma situação, enfim, o grande apelo, né, da sociedade e da inconsciência, do inconsciente coletivo que nos conduz muitas vezes para longe de nós mesmos, os modismos e assim por diante. E quando isso chega no departamento do amor, quando a consciência se relaciona com o amor, primeiro vamos falar um pouquinho sobre a consciência no sentido da inconsciência, né? De eu não saber exatamente o que é o amor, porque cada um de nós tem uma definição para o amor. Existem muitas definições, né, do amor divino e absoluto, que abarca todas as coisas, que é aquele amor humanitário, que é aquele amor espiritual, que é o amor
que não tem limites. Já existe aquele outro tipo de amor, que é o amor das relações comuns, dos amigos, né? Até entre os familiares, né? As amizades comuns. E existe aquele outro tipo de amor que nem se deveria chamar amor, que é o gosto pelas coisas carnais, né? Até mesmo pelas coisas materiais. São aquelas relações muito densas, inclusive passionais, muito inferiores em termos do que poderia ser quando nós falamos de amor, né? Mas o amor é uma coisa que não pode ser comparada a nada, porque ele é único. Embora nós possamos desenvolver e crescer no amor, nós temos que experimentar todos esses níveis de amor para que a gente consiga perceber que sempre existe mais, né? A ciência, até mesmo hoje, investiga a relação que existe entre a mãe e os seus filhos, uma relação de amor tão poderosa que transcende distâncias. E aí a gente fala exatamente dessa história da consciência que cria um entrelaçamento, né? A mãe sabe, a mãe sente. Quem é que já não ouviu falar a mãe fazer predições sobre nós e que nós depois pensamos, puxa vida, minha mãe bem sabia das coisas. E quantas vezes nós não percebemos que esse amor de mãe, ele salva de determinada forma, porque ele chama a atenção à nossa consciência, ele traz a nossa consciência para a nossa percepção. Então, o amor de mãe é como o amor de Deus. A mãe a gente consegue escutar. Deus, nós precisamos desenvolver a capacidade, e que não é uma capacidade impossível, de ouvir a Deus, mas para isso nós precisamos silenciar essas percepções limitadas, porque aí existe a percepção que é gerada pelo ego, ou seja, a atenção que eu dou somente para aquilo que o meu ego me sugere, me aponta, me faz desejar, me faz me envolver. Então o ego é talvez um dos grandes obstáculos para que o aspecto sensorial da consciência não se manifeste plenamente em termos de eu conseguir estar em contato com o todo. Por isso, o trabalho com o ego, ou o trabalho com esta personalidade, é no sentido não de eliminá-lo completamente, porque nós precisamos inclusive do ego para sobreviver no mundo, já falo disso. Mas nós precisamos dominar, né? Nós precisamos, em verdade, doutrinar, se é que eu posso chamar assim, o nosso ego, no sentido dele não ser o elemento que atrapalhe, mas ele ser o elemento que me deu estofo para a sobrevivência neste mundo, mas guiado pela sabedoria, guiado pelas minhas habilidades, pelas coisas positivas e, acima de tudo, pelo amor. Porém, todas as nossas percepções das coisas ruins dos outros são as percepções que o ego, que o nosso ego percebe. É aquela famosa história, isso não é novidade para ninguém, que é o espelho, né? O meu ego percebe aquilo que ele identifica nele mesmo. Então ele identifica aquilo como uma ameaça, mas ele está vendo o que existe nele. Só que essa percepção, ela cria uma imagem inversa, né? O ego diz assim, não, você não é assim, ou você não tem isso, mas isso daí existe. Não significa que eu possa vir a perceber o aspecto negativo das pessoas através da consciência. Só que a diferença entre o ego e a consciência é que a consciência não vai julgar a pessoa. O ego vai observar, vai identificar, vai julgar, vai condenar e ainda vai dizer o porquê que isso acontece, né?
e nós criamos uma antipatia, ou nós criamos até mesmo uma empatia, porque o ego pode identificar elementos no outro dos quais ele precisa para se fortalecer também. Às vezes o outro fortalece o seu ego, e aí eu busco associações, né? É importante perceber isso. Agora, é extremamente importante a gente perceber como a gente precisa do ego para sobreviver nesse mundo material. Não no sentido de sermos egoístas, negativos, mas no sentido de saber lidar com as coisas do mundo, com as coisas densas deste mundo, porque nós não podemos nem ser bonzinhos no sentido de sermos tolos, sermos bobos, e nem podemos deixar de ter compaixão. A gente precisa, ao mesmo tempo, de um estado de prudência e de fortaleza, e de saber dizer não, e de enfrentar as coisas, como saber ter a compaixão também de não desprezar a pessoa porque ela não sabe, porque ela não consegue chegar até nós na relação que é desejada. Agora, é claro que a consciência que nós estamos buscando, que é essa consciência que se entrelaça com todas as coisas, é uma consciência de ressonâncias. A verdadeira consciência é uma consciência de ressonâncias. Isso significa o quê? Que a minha atenção, o meu propósito determina o quanto eu vou conseguir trabalhar com a minha consciência e ela entrar em ressonância com o que é o todo. O que eu quero dizer com isso é que se eu me interesso pelo bem, vão aparecer situações para eu fazer o bem. Que se eu me interesso pela paz, vão aparecer situações para eu levar a paz. Se eu me interesso, se o meu propósito é a educação, é a ciência, ou seja, alguns diriam assim, mas isso é a famosa lei da atração. Olha, mais ou menos, não é só isso. Não é só isso, não é só a minha intenção e o meu interesse, é a minha ação interna e a minha ação externa. Agora, a diferença daquela história, né, que a gente já ouviu falar, da lei da atração, e que as pessoas voltaram ao conhecimento para ganhar dinheiro, ter prosperidade, etc, 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 não é isso que nós estamos falando e não é isso que nós estamos procurando aqui. A grande questão é que nós temos que trabalhar com a consciência do amor. A consciência do amor que traz ressonâncias de sabedoria. Uma sabedoria que nós não encontramos em livros, uma sabedoria que nós não desenvolvemos porque temos uma prática secreta, né? É uma sabedoria que nós recebemos porque buscamos o amor e buscamos as verdadeiras relações de compaixão e de paz. Então, essa consciência maior, essa consciência que realmente é importante, que é a manifestação do nosso verdadeiro eu, pode ser, em verdade, o grande instrumento para que eu encontre aquilo que muitos ao longo da história chamaram de iluminação, santificação, e que é real, e que existe mesmo. Acontece que muitas pessoas pensam que se iluminar ou se santificar é ficar sentado numa nuvem tocando harpa, e não é isso. Às vezes, se iluminar e se santificar é abrir a consciência para saber o que a humanidade precisa e o que eu posso fazer pela humanidade. É ver verdadeiramente as necessidades de tudo e de todos que estão à minha volta. Enquanto eu estiver concentrado, preocupado só com as minhas necessidades, exclusivamente as minhas necessidades, esta consciência não vai se manifestar. Quem vai se manifestar é o ego. E o ego pode ativar percepções, hein? Lembra que eu disse que o ego pode ativar estados sensoriais. Então eu posso, inclusive, me confundir com essa história, pensando que é a minha consciência me dando dicas, é a minha consciência me ajudando, é a minha consciência. Não.
pode ser o ego se eu estiver preocupado exclusivamente com as minhas necessidades. Quando eu volto a minha atenção para a necessidade da humanidade mais próxima, o quadro muda. E eu começo a ter outros níveis de percepção, eu começo a ter níveis profundos de sensação, de amor, e até nas nossas relações amorosas, né? Nosso relacionamento, nosso parceiro, nossa parceira, isso começa a mudar, porque eu começo realmente a aceitar o outro da forma que ele é. Eu não quero mudar o outro, embora eu possa perceber que ele tem falhas como eu tenho, eu posso perceber que ele tem limitações como eu tenho, eu posso perceber que ele tem ego como eu tenho. Essa percepção amorosa vinda da consciência, ao invés de interferir nisso, vai procurar ajudar, dar força, sustentação, para que a própria pessoa perceba e consiga se transformar. Não vou ser eu a querer mudar a pessoa, porque o verdadeiro amor, aquele amor superior que serve inclusive, olha só, é uma coisa muito importante isso, este amor superior, divino, este amor humanitário, este amor, né, que é o chamado ágape, ele também é o amor para o relacionamento amoroso com a sua parceira, com o seu parceiro. Eu não necessito usar aquele amor inferior que pode conduzir a relação, né, a qualquer outra coisa que não uma relação de verdade. E aquele amor mediano que eu tenho com os amigos, com as pessoas e tal, com a família, e que obviamente onde não vai existir necessariamente uma troca, uma sinergia e uma comunhão de um encontro de duas pessoas que se amam, de duas pessoas que estão juntas, de duas pessoas que têm uma relação, de duas pessoas que estão olhando para a mesma direção e construindo alguma coisa. É óbvio que cada um, dentro do seu nível de entendimento, dentro da sua percepção, tem as suas limitações, mas é trabalhando com esta consciência que eu sou capaz de fortalecer a relação e de ajudar a pessoa. Em verdade, de me ajudar. Em verdade, de nos ajudar. Porque, como eu disse, há um entrelaçamento, se há uma troca nesse sentido. Essa consciência fala diretamente sobre perdão. Fala sobre redimir estados sensoriais ilusórios. Eu vou traduzir. Ele fala em perdoar pensamentos e emoções que são falsos, que nós geramos por causa do ego, que nós geramos por nossas limitações, ignorância, teimosia, enfim. Esse estado de consciência fala em perdoar isso em nós mesmos, em nos perdoarmos para poder amar. Se eu não me perdoo por completo, eu não consigo amar por completo. Porque se eu penso que eu estou amando uma pessoa completamente, né, aquele amor avassalador, eu faço qualquer coisa, inclusive me prejudicar, então eu não estou me amando completamente, nem me perdoando completamente, nem amando completamente a ela. Então, amar completamente a essa pessoa, ou a quaisquer outras pessoas ou situações, depende de eu ter essa consciência de que eu preciso me perdoar, estar bem comigo, com os meus sentidos. Eu preciso compreender por que eu senti. E a consciência liberta, porque a consciência traz a verdade. Esta é uma grande relação. A consciência traz a verdade. Não a minha, não a sua, mas aquela verdade que se manifesta sozinha e que está por aí esperando que eu consiga entrar nela.
num determinado momento, né? Há exercícios para que a gente entenda essa história de consciência. Olha, até existem exercícios, claro, porque eu não consigo atingir a consciência pensando sobre a consciência. O que nós estamos fazendo aqui hoje, agora, é uma reflexão, né? Não é a consciência propriamente dita. A consciência não necessita de palavras. A consciência dispensa argumentos. A consciência é um estado onde nós conseguimos sentir ao mesmo tempo o amor, a paz e a serenidade de todas as coisas, das relações. Quando eu estou consciente, não há conflito entre eu, o meu ego, ou eu e as outras pessoas. Quando eu estou na consciência, eu não quero vencer o diálogo, a batalha, a discussão com ninguém. Eu não preciso provar para ninguém que eu estou certo, que eu estou errado, que eu estou consciente. Eu simplesmente entro em um estado de paz. Isso pode acontecer em momentos muito sutis da nossa vida, e com todo mundo, normalmente isso acontece. Mas é preciso que a gente aprenda a entrar em silêncio. Entrar no silêncio. Entrar no silêncio não é desligar o som, mas é estar em paz e equilíbrio com os sentidos, respirando perfeitamente, percebendo todas as coisas à nossa volta. Então, a meditação, obviamente, é uma das grandes recomendações sempre, como um exercício para que a gente consiga ter a percepção da consciência. E as pessoas perguntam, mas o que eu vou pensar? Não precisa pensar nada. Você pode observar alguma coisa, você pode escutar uma música, você pode fazer o que você quiser, desde que você não apreenda quaisquer elementos sensoriais dentro de você. Não apreenda, deixe eles entrarem, deixe eles saírem, deixe as imagens entrarem, deixe os sons entrarem, deixe eles irem embora da mesma maneira. Não há ofensa interna. E a gente começa a perceber que os verdadeiros conflitos, os verdadeiros confrontos, eles são vencidos quando eu silencio pelo menos meia hora por dia, né? E quando eu também, após o meu silêncio, eu posso fazer uma oração. Eu posso elevar a minha voz, o meu pensamento a Deus e agradecer, né? Agradecer pela oportunidade de experienciar, de vivenciar, né, a capacidade de entrar na consciência, porque no fim da história, ou no começo dela, essa consciência vem dele e é transmitida para nós, e nós ganhamos uma parcela dessa consciência para nós nos lembrarmos quem somos, de onde viemos, para onde vamos, né? As perguntas da existência, né? Da famosa existência. Agora, não é preciso se preocupar com conseguir ou não conseguir fazer o exercício. Primeiro, nessa reflexão, procure aceitar por um momento que a consciência, ela pode determinar o estado de resolução, de entrelaçamento e de troca através do amor. Nós podemos nos relacionar com a consciência e o amor de uma forma tão poderosa que nós somos capazes de resolver grandes conflitos. A consciência não nos deixa limitados, ao contrário, ela nos mostra o ilimitado, né? Ela não nos torna passivos, ao contrário, ela nos torna pacíficos. E finalmente, a consciência é capaz de mudar a nossa vida, de mudar a nossa existência e de fazer com que eu perceba a qual propósito eu vim para este mundo. O que eu estou fazendo aqui, afinal de contas, né? Não é só
trabalhar, ganhar dinheiro, comprar e comer e dormir, não é só isso. A consciência é muito mais importante e nós precisamos dela, tá bom? Que essa nossa reflexão de hoje possa te ajudar da melhor maneira possível e ajudando que ela possa criar um entrelaçamento entre todos nós para que nós nos tornemos mais conscientes, a nós, a toda a humanidade, porque nós podemos projetar a nossa mente, nossa consciência para toda a humanidade que necessita de paz, que necessita de amor, que necessita de luz, que necessita de todas as coisas que estão disponíveis para nós e que fazem parte de nós, tá bom? É isso daí, então, um grande fraterno abraço, até a nossa próxima reflexão, nosso próximo encontro, tá bom? Até mais!